intercessora. E como nós somos poucos, vamos vir todos aqui para frente, vamos fazer um número aqui bem razoável. E vamos orar aqui, vamos pedir a Deus, aqueles que podem trazer seus pedidos, seus agradecimentos. Vamos orar com força aqui na frente, o irmão Antônio vai fazer a oração. E vamos buscar a presença do Espírito Santo para que Ele esteja aqui no nosso meio. Sim, aí vamos continuar colocando o irmão Walter na presença de Deus, pedindo pela saúde dele. Graças a Deus está indo por dele. E como a irmã falou, ele provavelmente tem que fazer uma cirurgia de ponte de safena. E que se ele tiver que submeter a essa cirurgia, que o Senhor esteja com ele, que esteja na mão dos médicos e que corra tudo bem. E brevemente ele volte para o nosso meio com saúde. Vamos dobrar nossos joelhos aqui para puder e vamos orar nessa vez. Deus querido, Pai Santo que estás no céu, nós te louvamos, meu Pai, pela tua misericórdia nos estendida. Porque estávamos perdidos e o Senhor nos alcançou, nos trazendo, Pai querido, novamente para o teu Senhor. Meu Deus querido, nos ajuda a receber esta oferta de graça, receber, meu Pai, essa oferta imerecida. Oh Pai querido, ser conosco, que nessa noite, nesta manhã, estamos aqui ajoelhados perante a tua face. Oh Deus querido, o Senhor conhece os anseios de cada coração. O Senhor sabe, Senhor Deus, o que cada uma delas precisa. O Senhor sabe, Senhor Deus, o que está ardendo no seu coração. Oh Pai querido, homem nenhum consegue, oh Pai, invadir este lugar, o coração humano. Mas só o Senhor sabe, só o Senhor conhece, Senhor Deus, a alegria ou a angústia que passa nesse coração. Quantas e quantas vezes, Senhor Deus, escondemos dentro de nós a angústia. Quantas vezes, Pai, não conseguimos abrir o nosso coração ao amigo, ao irmão e falar das necessidades que estamos passando, das angústias que estamos enfrentando, oh Pai querido, e sofrendo sozinho. Muitas das vezes, Pai querido, nós tentamos esconder até de Ti, não falando a Ti das nossas ansiedades, mesmo o Senhor sabendo. O Pai Santo, às vezes agimos assim. Mas o Senhor é aquele que não importa como está o nosso coração. O Senhor sempre aporta, Pai querido, em nosso melhor, de nos transformar e nos habilitar pelo poder do Espírito Santo. Amém. Oh Deus querido, o Senhor sabe o que cada um tem no seu coração nessa manhã. Nessa manhã, Senhor Deus, de um novo ano. Um ano, Senhor Deus, que está se começando. Ô Pai Santo, quem sabe alguns propósitos em 2025 foi frustrado, mas o Senhor está nos dando, Pai Santo, novamente a oportunidade de ter um novo ano, para que possamos, Senhor Deus, escrever nas páginas dele, Senhor Deus, os nossos anseios, aquilo que temos desejo, Senhor. Nos dá força, Senhor Deus, para
porque cada um de nós, por Deus, somos responsáveis pelas nossas vidas e por tudo o que está diante de nós. Ajuda, Pai Santo, cada um dos teus filhos que aqui está nessa manhã. Ajuda nos anseios do seu coração, nas vontades, Pai querido. Trabalha, Senhor Deus, pelo Espírito Santo aos nossos corações. Assim, ó Deus, como o Senhor mudou o apóstolo Paulo de rota, ó Pai Santo, ajuda-nos também. Amém. Dá-nos força, dá-nos um coração puro, sincero, diante de Ti. Sacia, Senhor Deus, as nossas necessidades e nos leva, Pai Santo, para as águas tranquilas. Nós te clamamos, meu Pai, a Tua ajuda e a Tua bênção, Senhor Deus, nesse sábado. E nos ajuda a caminhar, Senhor Deus, em decorrer de todo esse ano. Se assim for, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter os dízimos e ofertas, mas antes vamos ver o vídeo para lá e veja. Há algum tempo eu senti o desejo no coração de construir uma área de acampamento. As condições exigem que tudo aqui seja limitado. Nós temos trabalhado conforme Deus nos dá. Deus nunca deixou faltar nada. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Não há órfãos de Deus. Tem gente que pensa que milagres são apenas eventos sobrenaturais, extraordinários, mas o milagre é também o que acontece todos os dias. Quando Deus nos chamou para sermos voluntários aqui na Bolívia, nós não podíamos imaginar como Ele moldaria a nossa fé e o nosso caráter. Meu marido é mais sonhador, mais visionário. Eu sou mais pé no chão e racional. Quem cuida das finanças aqui sou eu. E posso dizer com certeza que a gente vive aqui da provisão do Senhor. Acontecem coisas aqui que nem eu saberia explicar, mas as condições exigem que tudo aqui seja limitado. Um dia eu vi o Júlio planejando alguma coisa com os nossos colaboradores e ele rabiscava, desenhava e falava, todo empolgado sobre um projeto que parecia todo formulado na cabeça dele. Há algum tempo eu senti o desejo no coração de construir uma área de acampamento para receber voluntários e visitantes que vêm nos ajudar com as crianças. Desde então, comecei a pensar onde poderiam ser construídos os prédios. Eu fiquei ouvindo tudo aquilo e perguntei, tá, mas e o dinheiro? Porque a gente não tinha nenhum dinheiro para começar uma obra naquele momento. Foi quando o Júlio prontamente me respondeu, Deus proverá. Eu comecei a orar e fui fazer o que eu podia naquele momento, que era justamente limpar o terreno. Trabalhamos duro, roçando e tirando o mato por uma semana, preparando o terreno como se a construção fosse começar em seguida. Eu não sabia como Deus ia prover os recursos, mas sabia que Ele estava no controle. No dia seguinte, o Júlio recebeu uma ligação. O pastor da nossa missão me ligou dizendo que tinha um grupo de voluntários do Chile que queriam nos visitar. E mais, eles queriam nos ajudar com uma doação. Olha que milagre! Eles só viriam meses depois e Deus já estava trabalhando para que nós estivéssemos prontos para receber os nossos irmãos. Nós começamos a construção pela fé e durante esse período
a Bolívia tem passado por uma crise econômica e tem materiais que hoje custam o triplo do nosso orçamento, mas Deus sempre está provendo e suprindo tudo o que precisamos. Nós temos trabalhado conforme Deus nos dá. E, graças a Deus, quase todas as obras já estão prontas. Desde que chegamos aqui na Bolívia, nós conseguimos fechar projetos em parceria com a Igreja Adventista, em acampamentos de desbravadores e aventureiros. Nossa padaria e nossa agricultura também são fonte de renda. Tudo que nós produzimos aqui serve para o consumo próprio e para a venda na comunidade local. A gente sabe que tem muitas coisas ainda para fazer. Deus nunca deixou faltar nada. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Dá para fazer mais se tivermos mais pessoas comprometidas com a missão. Por isso eu apelo a você: não estacione, não se contente com uma religião de cristãos em banco de igreja apenas. Nosso Deus é maravilhoso e convida a cada um de nós a viver os milagres que Ele faz. Trabalhe com Deus onde quer que Ele te guie. Não importa se agora você não tem os recursos. Se o projeto é dele, Ele proverá. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, segundo o teu mandato, Senhor, estamos tentando, de acordo com as nossas possibilidades, Senhor, levar o Evangelho a toda criatura e língua na face da terra, querido Deus. Que essa pequena ajuda, Senhor, possa contribuir para que projetos como esse que nós assistimos, Senhor, mais e mais cresça e leve muitas outras pessoas aos teus pés. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que bom que estamos aqui tendo a oportunidade de estarmos na Igreja do Senhor, nesse primeiro sábado de 2026. Queridos, quantos gostaria de estar em um lugar favorável e não estão? Quantos queridos queriam ter finalizado o ano de 2025 bem e chegou até a porta, vizinhando, e não tem? Diferente de Paulo, que Deus já tinha mostrado o seu futuro,
Querido, grandioso é isso. É Deus mostrar o meu e o seu no futuro. E nós acreditar nisso. Mas falando de chegada, o rapaz que trabalha comigo, ele me falando ontem que um conhecido dele, lá no estado do Ceará, homem cheio de vida, novo ainda, me parece que 29 ou 30 ele teve um infarto e morreu. Faltando 1 ou 2 dias para terminar o ano. Quem sabe na mente dele, ele já tinha pronto as comemorações. Mas não foi isso que aconteceu. Querido, nesta vida, muitas coisas pegam o ser humano e nos pega de surpresas. Agora, devemos dar graças a Deus, porque estamos aqui. Porque Deus está nos dando esta oportunidade de aqui estar. E não somente de aqui estar, mas de levarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a muitas vidas, que quem sabe esse homem que perdeu a sua vida, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. O nosso irmão querido está lá, no lugar que ele não esperava estar. E está chegando 15 dias que ele está lá. Querido, olha, a diferença é, a gente nunca sabe quem está preparado ou não. Estão na igreja. Mas o Walterson tem conhecimento da vontade de Deus. E ele está lá, alguém me falou hoje que ele, ontem, ele fez um bom trabalho lá no hospital. Então, amados, há lugar indesejável, mas Deus pode transformar esse lugar indesejável em um lugar desejável. Dependendo da ótica que você e eu vê as coisas. Queridos, hoje eu quero falar para vocês um pouco de anonimato. A Bíblia toda, desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, a Bíblia vem falando de um Salvador. Já no livro de Mateus, a gente vê uma virgem concebendo e dando luz a um filho. Coisa assim estranha, fora de ótica, mas bastante interessante é que na última lição do trimestre
pastores da Novo Tempo perguntou para o outro, alguém perguntou, por que não esperou que Maria casasse para ir até Jesus? E o outro respondeu a pergunta que foi feita, assim, porque se Jesus estivesse casado, não, se Maria tivesse casado com José, para depois Jesus seria e filho de José. Deus operou o sobrenatural na vida de Maria, embora o momento não foi agradável, não foi. José, sendo homem que era, ele quis deixar Maria, mas o Espírito Santo falou com ele que não, que ele permanecesse firme. Jesus nasceu. E aconteceu dois fatos interessantes. O primeiro fato foi aqueles magos vir ao encontro de Jesus. O segundo fato foi dos anjos visitar os pastores lá no campo. O anjo dá a notícia e logo em seguida trazer um coro de anjos celestial para cantar para os pastores. Mas ainda, quando os homens chegaram a Jerusalém e que perguntaram acerca do rei, Herodes perguntou, que rei? É porque nós vimos a estrela. E ela nos conduziu. E foram olhar aonde Jesus deveria nascer. E encontraram em Belém da Judéia. Os pastores os magos agora dirigiram a Belém. Mas antes deles sair, Herodes disse, ei, a hora que vocês for e que vê o menino e que vocês adorar, volte aqui e me conta aonde está, para que eu vá também adorar. Deus tinha mostrado a estrela que guiou aqueles homens, mas no exato momento Deus não falou para aqueles homens qual era a intenção de Herodes. Mas na volta, eles agora decidiram dar notícia para o rei. Aí o Espírito veio, o anjo, e disse àqueles homens que eles deveriam mudar de caminho. E grande ira trouxe na vida de Herodes quando ele viu que foi lesado e que os homens não passaram para dar notícia para eles. E ali houve uma grande revolução. Aqueles homens, aquele homem agora mandou para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que naquele meio encontrasse Jesus e ele fosse morto também. O povo só dá notícia. Maria teve um filho.
Deus falou com José: sai daqui, vai para o Egito. Deus trouxe de volta quando os perigos acabaram. Queridos, o que aconteceu dali para frente? Jesus caiu no anonimato. Jesus não apareceu mais na história até aos seus 12 anos. Aos 12 anos, bom dia casal, e feliz sábado, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amados, aos 12 anos, aparece Jesus junto aos sacerdotes, discutindo das coisas celestiais, falando do reino de Jesus. E aqueles homens agora, boca aberta, com eles ouvia da boca de um menino de apenas 12 anos de idade, que nem escola tinha frequentado, mas sabia de tudo. Amados, novamente Jesus cai no anonimato. Até os 30 anos de idade. Antes de Jesus, aparece João Batista, agora pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos. Jesus foi até aquele lugar aonde estava João Batista batizando. E ali Jesus pediu também para ser batizado. Querido, algo interessante. Nós vamos pular certo ponto desse acontecimento por causa do tempo. Mas Jesus agora, ele saiu do anonimato. E ele agora vai à beira-mar e ele vê homens pescando. E Jesus faz um convite: segue-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Outros e outros e outros Jesus chamou, até que um dia Jesus encontrou um homem para a pescaria, lá na colanteria, e Jesus chamou ele também: vamos comigo. Tornou-se um pouco de escândalo por causa do homem que era Mateus. E Jesus agora, o projeto dele era revelar o projeto de Deus para a humanidade. Trazer vida
trazer esperança aos corações aflitos. No caso, esses não eram sacerdotes, não eram os levitas, não eram os doutores. Mas existiam homens sedentos, como Simeão, como Ana e outros demais, assim como os discípulos que deixaram as suas redes e agora seguiram o Mestre, mudando, queridos, de caminhos, mudando de rota e tendo agora uma nova perspectiva na vida pelas palavras de Jesus. Tem um hino que nós temos cantado muito ele aqui. Casa de bênção. A casa que um dia recebe Jesus, nunca mais ela será a mesma que esse hino. Querido, você pode até querer entrar no anonimato depois de conhecer Jesus, mas a mensagem vai estar no teu coração, vai estar no meu coração. Nunca mais nós conseguimos ser o mesmo, porque o meu e o teu coração acusa. Com as palavras que você recebeu um dia, não dá mais, queridos, para ser ignorantes, porque a tua mente diz: ninguém consegue apagar do teu coração e do meu coração, do coração dos ouvintes, daquelas pessoas que você entra em contato, jamais vai ser apagado. E demorei um pouquinho, porque eu fui lá na etapa, fui lá buscar uma alma. Eu tinha marcado de vir para a igreja comigo hoje, mas eu não estava lá. Lembra de Francisco? Aquele senhor que sentou aqui na frente, que muito se emocionou até, disse que no sábado ia para a igreja com seus filhos, mas houve um desencontro, não foi possível. Eu errei a casa dele, ele não veio para o ponto onde ele trabalhava. Na outra semana, eu encontrei ele, conversei um pouco com ele, assim, meio rápido, estava descendo para casa, e foi a última vez que eu vi Francisco. Passando lá no ponto, não vi ele mais, parei lá e fui perguntar para o seu colega, que trabalhava lá com ele, e ele ficou um pouco e me ligou até lá na casa dele, onde ele morava. Ele gosta de bebida, ele tem problema sério de saúde e também familiar. E por isso ele ganhou um mundo diferente, um mundo na bebida para preencher o vazio do seu coração. E ele, embora se seja do Piauí, mas ele usa uma frase mineira: uai! E se ele tivesse, era assim que ele
te tratavam. E aí o Ai. E ele me disse, na minha rua, todo mundo me conhece assim. Uai, eu faço isso, eu brinco com as pessoas para esquecer, para acabar um pouco do meu vazio, que eu sinto hoje sozinho, sem esposa e sem filhos. Não que elas transferir, mas porque há muito novo. Mas agora, eu, falando com um colega dele, ele disse assim, a mãe dele veio buscá-lo. No dia que eu fui lá levar ele, saindo daqui, eu conheci a mãe dele tinha vindo da igreja. A mãe dele mora lá pelo Paranoá. Eu não sei se ele foi levado para o Paranoá ou se foi levado para o Piauí. Querido, eu digo para você, eu senti um pouco, porque tem aquilo ali. Quer dizer, não sei, tenho orado a Deus, para que outro prossegue com aquilo que ele estava recebendo. Conhecer Jesus. Amados, nada é em vão. Tudo tem um porquê na vida. E esse porquê, ele só acontece quando você para, ou quando você sai de rota. Quando você deixa de ser você, para invadir a vida de alguém. E é necessário, amados, que você invada a vida de alguém. Que você tira ele do seu caminho, da sua direção, da sua mente da qual conduziu ele, daquela mente que me conduziu até os 29 anos. Longe de Deus. Uma fala sua, um sorriso seu, uma parada sua pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quem sabe, amados, você vê uma pessoa uma vez só, mas foi o suficiente para lá na frente ele tomar a decisão. Aquilo que você começou, aquilo que você plantou, outro vai regar. Quem sabe aqui nunca mais você vai ter contato com essa pessoa. Lembra do hino de Fernando Inglês? Eu sou aquele. É assim, queridos. Jesus, ele saiu do anonimato e Jesus tirou muitas pessoas do anonimato. Trazendo esperança, trazendo salvação. Mudando o seu estilo de vida e a sua maneira de pensar. E graças a Deus, é por isso que eu estou aqui hoje.
E é por isso que você está aqui hoje. É porque essa palavra, ela tem caminhado ao decorrer do tempo, ou dos tempos, e invadido corações, moldado os corações, e habilitado a tomar decisões na vida. Querido, tudo tem que ter um começo. Nada vai acontecer se eu e você não começar. Você e eu tem que sair do anonimato. A gente tem que aparecer na vida de alguém. Quero ver com vocês uma história bastante conhecida. A história do bom samaritano, que encontramos no livro de Lucas, capítulo 10, versos, começando pelo verso 25. Aonde a conversa começa de um jeito e termina de outro. Jesus, o propósito dele era mexer com os corações, era lutar para tirar as pessoas da rota da sua vida, de uma vida errada, de uma vida cheia de angústia, de dor, de separação, sem saber o que fazer. E aqui no verso 26, vai para algo bastante conhecido de nós, assim como era conhecido para o sacerdote. Queridos, que Deus, Ele ilumine o meu e o seu coração, para entendermos o propósito de Deus na nossa vida e para a vida de outras pessoas que ainda não conhecem Ele. Aqui é um pouco diferente a abordagem deste homem, desse sacerdote com Jesus Cristo, da qual Jesus torna para mim e para você o verdadeiro sentido da vida e da vinda de Jesus a este mundo. Do qual, queridos, em muitos momentos, como conversamos na escola sabatina, a minha vida e a sua vida, assim como a de Jesus, incomoda as pessoas. Mas é para me incomodar isso. E aqui a Bíblia diz que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Queridos, aqui está a razão, porque Jesus não chamou nenhum desses homens. É porque eles achavam autossuficiente, eles achavam que sabia de tudo,
não precisava de nada. Este homem não foi até Jesus para buscar socorro para a sua vida. Ele não foi a Jesus atrás de um aprendizado para uma mudança, mas ele foi no intuito de testar os conhecimentos de Jesus e mostrar quem ele era. E ele disse assim: Mestre, o que farei eu? O que farei para herdar a vida eterna? Jesus aqui levou ele para o seu conhecimento. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? Isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse, respondeu corretamente: faz isto e viverás. Então, porém, querendo ainda justificar-se, perguntou-lhe: quem é o meu próximo? Homem cheio de si, homem cheio de conhecimento das verdades divinas. Ele não tinha nenhum interesse de aprender, mas ele queria esticar Jesus. Amados, aquele homem, ele conhecia tudo o que deveria fazer. Jesus Cristo, através de João, capítulo 8, verso 32, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia, ouvindo um sermão através de Luiz Gonçalves, ele disse que nem todos que conhecem Jesus é liberto. Ele é assim como o diabo. O diabo conhece Jesus, mas ele não foi liberto. E foi isso que Jesus quis mostrar para o sacerdote: dizeis bem, vai e faça assim. Sabe, querido, aquele homem conhecia todos os princípios da lei. Ele só conhecia, mas ele não vivia. Em outro ponto, Jesus Cristo disse: o que esses homens ensinaram, eles podem fazer, mas não fazem o que eles fazem. Esses homens ensinam as pessoas
mas eles mesmos não levantam com o dedo. Um conhecimento teórico que aquele homem tinha. Aquele homem não tinha prática da sua religião. E Jesus agora contou a história daquele homem que descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, e que foi apanhado por ladrões, tomando tudo o que ele tinha. Ainda espancou-se muito e deixou ele semi-morto. E Jesus agora fez a parábola, dizendo que ali passou o sacerdote, viu e passou de lá. Vindo o levita, viu e passou de lá. E vindo os samaritanos, vendo aquele homem, desceu da sua cavalgadura, pegou o azeite, untou aquele homem, colocou no seu próprio animal e levou para a hospedaria. Ali cuidou dele enquanto ali estava. E tendo que partir, ele agora tirou um dinheiro. Vocês lembram quanto? 2 denários. E deu para o hospedeiro. E disse: cuida dele. E se alguma coisa faltar, quando eu voltar, eu te indenizarei. Vou te indenizar. Eu vou te pagar. E Jesus agora, aqui no verso 36, Jesus novamente dirige ao sacerdote: qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos de Salvador? Respondeu o intérprete da lei e usou aquele que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: vai, procede de igual modo. Queridos, aquele homem, falando do samaritano, ele usou o seu tempo. Ele usou também o seu talento, dinheiro. Cuidou daquele homem. Querido, o que representa o mandamento? Os mandamentos de Deus, eles representam o amor.
E o que aquele homem estava agora demonstrando, que tinha os mandamentos. Mas ele não tinha amor. Porque o amor é aquele que se importa com o outro. A pessoa que ama, ele se importa com o outro. Este é o cumprimento da lei. Não é meramente conhecer Jesus ou conhecer os mandamentos, mas é viver os mandamentos. Amar e amar o seu próximo. Amar o seu próximo como a ti mesmo. Dificilmente, queridos, uma pessoa fere o seu corpo, a menos que ele esteja fora de si. E é assim que Jesus quer que nós tratamos as pessoas. É com amor. E quando amamos, nós importamos um com os outros. Em João capítulo 15, verso 14, Jesus disse: se vocês forem meus amigos, vocês fazem o que eu vos mando. Vocês fazem o que eu vos mando. E Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. Vivemos, queridos, em um mundo secularizado, em um mundo onde a maioria das pessoas não sente necessidade de Deus. E principalmente nas áreas abastadas. Foi assim no dia de Jesus. E parece muito pior nos nossos dias. Mas eu vou repetir o que já falei aqui. O Evangelho é estratégia. Querido, mas além da estratégia, você precisa amar primeiro a Jesus. E isto é fácil nós dizer, porque Jesus está no céu e nós estamos aqui. Mas Jesus disse que nós temos que amar as pessoas. E aqui está o que Jesus quer, é que nós amamos as pessoas. E amar as pessoas não significa eu dizer que amo, mas significa que eu preciso ter ação. Amados, embora eu não estou sabendo a dor que você está sentindo, a você é o meu irmão. E quem sabe o meu bom dia vai fazer a diferença para você. Querido, às vezes eu estou passando de carro, uma pessoa que você nunca viu. Ei! O que vai acontecer na vida dele? Eu não sei. Mas alguma coisa vai mudar.
vezes é com pequenos gestos da nossa vida. Transforma a vida de uma pessoa. Você não é mais o Jorge do passado. Você hoje é outro Jorge. Porque você conheceu Jesus. Agora, amados, além de conhecer, eu agora tenho que andar com Jesus. E é fazendo a obra que Jesus fez. Amando as pessoas, tirando tempo com as pessoas, cuidando das pessoas. Acordando as pessoas, queridos, arrancando um sorriso daquela pessoa que não sabe mais o que é. Melhorando o dia daquela pessoa. Como disse, quem sabe você vê ela uma vez sozinha, mas você abriu espaço na vida dela para que ela viva agora diferente. Para que ela dê espaço para outra pessoa terminar aquilo que você fez. Queridos, nós temos que aprender a sair das nossas casas e ir atrás de alguém, não sei aonde, mas é saindo. O importante aqui é você sair. É você sair, você vai encontrar alguém, querido. E não importa o tamanho da coisa que você vai fazer. O importa é ele sentir tocado naquele momento. Sentir que você olhou para ele, que você ama ele. Achei bastante interessante, foi essa semana. Um dia que eu estou passando, eu estou trabalhando no teatro do lugar, né? Passava por fora, agora o meu ajudante mora no lugar, me pediu para pegar ele, eu passo lá e pego ele. E depois da rodoviária, tem lá em cima, tem um sinal. E ali que como chove, querido, para que se dê dentro. E ele pede ajuda às pessoas. E ele estava mais esse dia e a gente tentamos arrumar um dinheiro para dar para ele, mas o sinal abriu e a gente teve que ir embora. Quando foi para uns 2 dias depois, eu passei e ele estava lá e o sinal estava abrindo, eu passei devagar, eu tinha R$2, eu peguei chover. Aí quando foi essa semana, eu passei de novo, ele estava lá e eu falei assim: ei, você sabia? E ele completou a frase: Jesus ama você. Entende, queridos? É fácil saber, mas difícil é fazer. Antes de eu dizer que Jesus amava ele, ele respondeu: Jesus te ama. Querido, mas aquele jovem não tem força, aquele jovem é largado, aquele jovem é jogado. Pelo que me deixa parecer um jovem que doa o socorro, que vem do socorro. Sabe que aquele jovem precisa de ajuda. E quanto nesse mundo precisa de ajuda? Jesus disse: eu tive preso e você foi me visitar. Eu estava com fome e você
você me deu água. Quando, Senhor? Quando foi que eu te vi nessa situação? E Jesus responde: quando você faz um dos meus pequeninos. Querido, nós faz exceção de pessoas. Quando mendigo, nós às vezes dizemos não vamos aproximar. Quando rico, nós não, aquele não vai aceitar. E muitas das vezes, queridos, nós somos mestres em excluir pessoas. Você nunca sabe o que está no coração dele. Você só sabe, você só conhece um pouquinho dele se você entrar em contato com ele. É necessário, querido, que eu e você entramos em contato com pessoas. E esse contato não é um contato comum. Esse contato, ele deve deixar marcas na vida dele, para que um dia ele tome a decisão de estar com Jesus. Eu quero terminar com uma pequena ilustração de um professor e um menino. Quem sabe já contei isso aqui para vocês. Professor muito inteligente. Tudo que os alunos queriam, ele tinha. Tudo que os alunos queriam saber, ele sabia responder. Mas um daqueles meninos arteiro, um dia falou para os seus colegas: hoje o professor não vai acertar. Até aqui ele tem acertado tudo que a gente pergunta, mas hoje ele não vai acertar. E o menino pegou um passarinho pequeno e disse que botou na mão dele. E se eu vou perguntar para o professor, se o que eu tenho na minha mão está vivo ou está morto? Se ele dizer que está morto, eu abro a minha mão e o passarinho voa. Se ele dizer que está vivo, eu aperto a mão e mato o passarinho. E mostro o passarinho morto. Ele hoje não acerta. Chegando diante do professor: professor, sei que você é um homem inteligente. Tudo que nós pergunta, o senhor responde. Mas hoje eu tenho um teste. O que está na minha mão está vivo ou está morto? Aquele professor ficou alguns minutos em silêncio e depois respondeu: se está vivo ou morto, não sei, mas tudo depende de você. Queridos, quantas pessoas dependem de mim e de você? Assim disse Jesus. Existe pessoa esperando você. Precisa você doar o seu tempo e o seu talento. Precisa você esquecer quem é você. Precisa você e eu deixar os nossos cuidados para cuidar dos outros. Que Deus te abençoe. E abençoa a mim também, nos dando sabedoria para amar.
Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus eterno, Pai querido que está nos céus, ajuda-nos a sair do anonimato e tornarmos, meu Pai, conhecido, assim como o Senhor tornou conhecido, mudando a vida de muitas pessoas. E até hoje, Pai, a Tua palavra continua mudando a vida de pessoas, da qual, Senhor, depende também das nossas atitudes. Nos ajuda, meus pais, porque temos professado ser teus filhos. E o Senhor disse que quando somos os teus servos, nós faz o que o Senhor nos manda. E este é o mandato do Senhor, é ir atrás das ovelhas perdidas. Ajuda-nos, Senhor Deus. Dá-nos a tua graça, o teu favor. Ó Pai querido, seja por esta igreja reaviva pelo poder do Espírito Santo. Amém. Meu Deus querido, eu quero aí te pedir a bênção por esse casal que aqui chegou. Eu não sei o nome deles, Pai Santo. Eu não sei quem são eles, mas eu sei que o Senhor bem conhece eles. E que o Senhor tem cuidado deles até aqui. Ó Deus querido, que a vida deles aqui possa ficar marca no coração deles, trazendo eles desejo de que voltar. Que esses olhos, Pai Santo, que está vendo também esse casal aqui hoje, ó Deus também, que possa ficar na lembrança deles, que um dia recebemos um casal aqui. Pai de amor, toma eles nas tuas mãos. Continua, meu Pai, cuidando deles. Eu sei que o Senhor tem cuidado. Ó Deus, mas peço agora é que o Senhor continue cuidando deles, cuidando de mim, cuidando desta igreja, cuidando, Senhor Deus, daqueles que andam, meu Pai, sem direção.